É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está assistindo essa aula. Eu sou o professor Giclé e estou aqui para bater um papo com você sobre o direito penal. Vou te passar o jeitinho da Banca Fundação Carlos Chagas em cobrar essa disciplina nas suas provas. Beleza? Então, para começar aí o nosso curso, para começar o nosso bate-papo, a nossa jornada, eu tenho que te passar o conteúdo programático que está aqui, ó, tá? Começando com lei penal, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Então, esta primeira parte aqui é o que eu chamo de aplicação da lei penal, tá? Vai do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. E aí, depois vem crime, conceito, elementos, relação de causalidade, tipo, tipicidade, antitipicidade, culpabilidade, dolo e culpa, excludentes da culpabilidade. Então, até aqui, ó, de crime até excludentes da culpabilidade, é o que eu chamo de teoria do crime. Vamos falar sobre isso, tá? Teoria do crime. Depois vem a parte de extinção da punibilidade, que vai do artigo 107 até o artigo 120 do Código Penal. Então vamos falar aqui do terceiro item, punibilidade, em especial dessas excludentes. Depois nós temos aqui a parte relacionada a crimes propriamente dito. Então nós vamos ter aqui os crimes contra a administração pública, que vai lá do artigo 312 até o 359H do Código Penal. Então, crimes contra a administração pública. Show de bola. E por último, a gente vai fechar o nosso curso falando dos crimes contra a ordem tributária, que está aqui, ó, na Lei 8.137 de 90, né? Lei 8137 de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Então, basicamente, nós temos esses tópicos aqui a serem abordados no nosso curso, tá? Ah, Giclé, quais são os artigos mesmo? Olha só, esses dois aqui, a aplicação da lei penal e teoria do crime, vai do artigo 1º até o 28, tá? Esse que trata da punibilidade vai do 107 até o 120. E o que trata dos crimes contra a administração pública vai do 312 até o 359H. Então esses são os artigos do Código Penal que estão no conteúdo programático. E obviamente que na Lei 8.137, no Código Penal, todos os artigos da lei estão envolvidos no nosso edital. Beleza? Tá combinado? Eu quis só dar essa visão panorâmica para você, para que nós agora já possamos entrar efetivamente na parte teórica. E ó, lembrando, hein, vai ter muito exercício no nosso curso. Então você vai efetivamente saber como a Banca Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar a disciplina de Direito Penal. Vamos nessa? Vamos começar aqui então, ó. Que a gente vai começar falando da aplicação da lei penal. Então tá aqui em cima o nosso tema, ó, lei penal, tá vendo, ó? Lá na parte superior esquerda do seu vídeo. Então, no artigo 1º do Código Penal, vamos começar do início, né? No artigo 1º do Código Penal está consagrado o princípio da legalidade. Princípio esse que repete o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então, o princípio da legalidade, ele vale tanto para o crime quanto para a sanção. Essa é a primeira informação que você tem que saber. O princípio da legalidade, ele vale tanto para o crime como para a sanção, como para a pena. Beleza? E a doutrina, ela diz que
pelo princípio da legalidade, nós temos 3 subprincípios que podem ser inferidos. Como assim, Edcler? Do princípio da legalidade, nós podemos inferir os subprincípios da anterioridade, da reserva legal e da taxatividade. Então, onde que está o princípio da anterioridade aqui? Ó? Quando diz não há crime sem lei anterior. Ou seja, a lei tem que ser anterior ao fato. Por quê? Porque a lei penal que tipifica um crime, ela não retroage, né? A lei penal que tipifica uma infração penal, ela é irretroativa. Então, se o sujeito pratica um fato, este fato está tipificado em uma lei. Percebe-se aqui que a lei é anterior. Então, esse fato será um crime. Agora, se o mesmo fato tiver sido praticado antes da lei, obviamente que ele não será considerado crime. Tá ok? A lei penal, em regra, a gente vai ver isso, ela produz efeitos proativos. Efeitos proativos. Legal? Bacana? Então esse é o conceito da anterioridade. E o outro subconceito, né, subprincípio que nós conseguimos inferir da legalidade é o princípio da reserva legal. Quando diz não há crime sem lei. Então falou em lei. Que lei é essa? Tem que ser uma lei em sentido estrito. Ou seja, tem que ser uma lei ordinária ou uma lei complementar. Tá? Ué, Edcler, uma medida provisória não pode tratar de matéria penal? Não, não pode. Medida provisória não pode tratar de matéria penal. Então, de acordo com o subprincípio da reserva legal, ó, medida provisória, decreto, resolução, ou então a tipificação de uma conduta criminosa por meio de regras consuetudinárias, por meio dos costumes, tudo isso aqui não pode ser utilizado para tipificar uma conduta por força do princípio da reserva legal. Beleza? E por último, ó, nós temos o princípio da taxatividade, ou melhor, o subprincípio da taxatividade. Perceba, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, a lei tem que definir exatamente o que vem a ser crime. A lei não pode permitir interpretações dúbias, né? Situações vagas, imprecisas. Ou seja, de acordo com o princípio da taxatividade, não pode haver incriminação dúbia, vaga ou imprecisa. Combinado? Então, quais são os 3 subprincípios que derivam do princípio da legalidade? A anterioridade, a reserva legal e a taxatividade. E esses 3 subprincípios são aplicáveis tanto ao crime como à sanção. Beleza? Tranquilo? Imagina o seguinte, imagina que tem uma lei, veio uma lei, dizendo que o fato X é crime. E aí vem a pena. Coloca assim, ó, conforme vontade do magistrado. O fato X ser crime
representa aqui o preceito primário dessa tipificação penal. E a pena seria o preceito secundário. Mas essa pena, conforme vontade do magistrado, ela não está cumprindo a taxatividade. Portanto, nós temos aqui uma incriminação que é inconstitucional, por estar afrontando o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Não está havendo uma precisão quanto à pena. Beleza? Então lembra, gente, o princípio da legalidade serve tanto para o crime como para a pena, para a sanção. E aí, já partindo aqui para o artigo 2º do nosso Código Penal, nós temos o seguinte, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, para exemplificar, o sujeito teve uma lei 1 aqui, dizendo que o fato X é crime. E aí veio o sujeito e praticou aqui o fato X. E depois veio uma lei 2. Esta lei 2 dizia que o fato X não mais é um crime. Ou seja, essa lei 2 deixou de tratar o fato X como crime. Essa lei 2 é o que a gente chama de abolitio criminis. É uma lei nova que aboliu uma determinada conduta delituosa. Então, imagina que o sujeito praticou o fato X, que houve uma sentença transitada em julgado aqui, ó, e que quando a lei 2 adquiriu vigência, o sujeito já estava cumprindo uma pena. A pergunta que eu te faço aqui é o seguinte: o que acontece? Olha lá, mesmo havendo uma sentença condenatória, no exemplo que eu dei, transitada em julgado, os efeitos penais dessa sentença irão cessar. Irão cessar. Tá? Ou seja, aqui no direito penal, olha para mim, aqui no direito penal, se tiver uma lei abolindo um crime, tá? Essa lei vai produzir efeitos ainda que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Se o sujeito estiver cumprindo pena por causa desse delito que foi abolido, desse crime que foi abolido, ele deverá ser colocado em liberdade imediatamente. Se ele ainda não tiver cumprido pena, se estiver na fase processual, o processo deverá ser extinto. Ou seja, a abolitio criminis é uma lei que possui efeitos retroativos. É uma lei, né, que, de caráter excepcional, possui efeitos retroativos. Tranquilo? Continuando. O parágrafo único, ele nos diz o seguinte, ó. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que esses fatos estejam decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E aí, o que eu tenho para falar para você é exatamente isso que eu falei anteriormente. Ou seja, ainda que o fato esteja decidido por uma sentença condenatória transitada em julgado, se a lei for uma lei que favorece o réu, que beneficia o réu, então ela vai retroagir, ou seja, ela vai ter esses efeitos retroativos. De Claire, me dá um exemplo, olha só. A lei que abole um crime, ela está favorecendo o agente.
aquele que praticou o fato. Consequentemente, essa lei produz efeitos retroativos. Agora, eu tenho aqui outros exemplos para você. Imagina uma lei que traz uma circunstância atenuante. Esta lei vai retroagir? Sim. Uma lei que traz uma causa de diminuição da pena. Esta lei vai retroagir? Sim. Tá? Ou então, uma lei nova que efetivamente reduz a pena. A pena era de 4 a 10 anos e passou para 1 a 4 anos. Essa lei nova vai retroagir? Sim. Em todas essas situações aqui, em todos esses outros exemplos, nós teremos situações em que haverá a retroatividade da lei. Declare essas leis aí. Elas têm algum nome diferente? Porque a lei que descriminaliza uma conduta é chamada de abolitio criminis. E essas leis? Essas leis aqui são chamadas de novatio legis in melius. Começa com M, então é para melhor, é para beneficiar o réu. Todos esses exemplos aqui são exemplos de leis chamadas de novatio legis in melius, uma lei nova que melhora a situação do réu. Por outro lado, se nós tivéssemos uma lei acrescentando uma circunstância agravante ou uma causa de aumento de pena, nós teríamos uma novatio legis impégios. Começa com P, então é para pior, para piorar a situação do réu. Essa lei, como ela não é benéfica para o réu, ela não possui efeitos retroativos. E temos também uma lei nova que cria um novo delito, né, que tipifica uma nova conduta. Essa lei nova ela é chamada de novatio legis incriminadora. E, por não ser benéfica, não favorecer o agente, não favorecer o réu, ela também não possui efeitos retroativos. Tá legal? Tá bacana? Show de bola. Continuando aqui, a lei penal excepcional ou temporária. Essas leis são tratadas no artigo 3º, tá? No artigo 3º. O que acontece? Como regra, a lei ela obedece o princípio da continuidade. Ou seja, a lei ela adquire vigência e vai continuar produzindo vigência até que uma outra lei a revogue. Isso é a regra, né? A lei continuamente produz vigência até que uma nova lei a revogue. Entretanto, existem situações em que a lei não precisa de uma outra para perder a vigência. É o exemplo das leis penais excepcionais ou temporárias. Um exemplo de uma lei excepcional é aquela lei que está atrelada a um determinado fato. Por exemplo, o Brasil entrou em guerra com outro país. E aí é produzida uma lei que só vai valer, só vai ter vigência durante o período da guerra. Ela não precisará de uma outra lei para revogar a sua vigência. Consequentemente, essa lei é uma lei excepcional. E é possível também uma lei temporária, uma lei com prazo certo de duração. A lei adquire vigência hoje e vai valer durante 2 anos. Isso também é possível, tá? Essas duas leis, elas perdem a sua vigência sem a necessidade de uma outra lei revogando. E aí, imagina que durante a vigência de uma dessas leis ocorra um crime. Como assim, Edcler? Vou esquematizar aqui para você. Imagina o seguinte. Durante a vigência de uma lei penal excepcional, está aqui o início da vigência e aqui o fim da vigência.
Durante a vigência dessa lei, o sujeito foi e praticou um crime. Ele praticou o fato X, que estava definido nessa lei excepcional como crime. Mas o julgamento desse fato X somente ocorreu após a lei excepcional perder a sua vigência. E aí, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte. Perceba que quando o fato X foi praticado, estava em vigência a lei excepcional. Entretanto, quando, no momento do julgamento, o juiz bateu o martelo, era uma outra lei que estava valendo aqui. Não era mais essa lei excepcional que já tinha perdido a vigência. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte. No julgamento, deverá ser observado o quê? A lei excepcional ou essa outra lei? De acordo com o artigo 3º, deverá ser observada a lei excepcional ou temporária. Olha o que ele diz. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, a lei vai perder a sua vigência, mas vai continuar regulando as situações anteriores ao término da sua vigência. Ou seja, o julgamento ele deverá observar a lei que estava valendo no momento do fato X. E a esse fenômeno aqui, nós damos o nome de ultratividade. Ultratividade. De Cléo, o que é então essa ultratividade? Qual é o conceito de ultratividade? A ultratividade ela se configura quando a lei, mesmo já estando revogada, ela continua regulando os fatos que ocorreram durante a sua vigência. Então, ela morreu, ela já perdeu a vigência, mas tudo que aconteceu enquanto ela estava viva continua sendo regulado por essa lei. Tá? Beleza? Show de bola. E sobre o conceito de retroatividade, você já sabe, né? É a possibilidade da lei penal regular situações anteriores à sua vigência, desde que ela seja mais benéfica. Então, a retroatividade somente ocorre no direito penal para benefício do réu. E juntando o conceito de retroatividade e ultratividade, nós temos o conceito de extratividade. E se na sua prova perguntar se a lei penal excepcional ou temporária é ultraativa, você vai dizer o quê? Você vai dizer que isso está certo, tá? A lei penal excepcional ou temporária vai entrar exatamente aqui. Falando ainda sobre vigência da lei penal, eu não posso deixar de citar a súmula 711 da STF que a banca FCC adora cobrar. Na súmula 711 da STF, nós temos aqui a ocorrência de um crime continuado ou de um crime permanente. Um crime continuado ou de um crime permanente. O que é um crime continuado? A definição de crime continuado está no artigo 71 do Código Penal. É o crime que ocorre, como o próprio nome diz, de forma contínua, de forma sucessiva, de forma repetitiva, de modo que a continuidade está relacionada às condições de tempo, modo e lugar pelo qual o crime é praticado. Imagine um caixa de um supermercado que toda semana subtrai R$100 do valor do caixa. Ele faz isso já há 3 meses, ou seja, nós temos aí um furto de forma continuada. Ou então, crime permanente. Crime permanente é aquele que se prolonga no tempo. É o exemplo clássico do sequestro, né? O sujeito foi colocado em poder dos sequestradores,
teve aqui o início do sequestro. E enquanto não houver a libertação da vítima, o sequestro estará se consumando. Ou seja, durante todo esse período aqui que a vítima está em poder do sequestrador, o sequestro estará se consumando. Diante desse fato, imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui uma Lei 1, dizendo que o crime de sequestro ele é punido com a pena de reclusão de 8 a 15 anos. E aí começa o sequestro. Durante o sequestro, vem uma Lei 2, dizendo que agora o sequestro vai ser punido com a pena de reclusão de 1 a 4 anos. E antes de terminar o sequestro, vem uma Lei 3, dizendo que agora o sequestro vai ser punido com a pena de reclusão de 10 a 20 anos. E aí o sujeito é colocado em liberdade. A pergunta que eu te faço aqui é a seguinte, ó. Nesse crime de sequestro, qual será a pena que o juiz deverá utilizar no julgamento dos sequestradores? Vai ser a Lei 1, a Lei 2 ou a Lei 3? Qual é a pena? A solução para essa pergunta está aqui, ó, na súmula 711 do STF. Vem aqui, ó. Vamos ler junto? Vem comigo. Súmula 711 do STF. Aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente a lei penal mais grave se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, dessas 3 leis aqui, qual é a mais grave? Opa, a mais grave é a Lei 3. E a vigência da Lei 3 começou antes de terminar o crime permanente? Sim, a vigência da Lei 3 começou antes, né, de terminar o crime de sequestro. Portanto, eu vou utilizar, nesse caso, a Lei 3. No exemplo, é a lei mais grave. Tá ok? Tranquilo? Então, essa súmula 711 do STF, ela é muito, muito importante. Continuando, eu tenho aqui 2 artigos importantíssimos. O 4º e o 6º, que caem muito em prova. Tá? Muito mesmo. Um está relacionado ao tempo do crime e outro está relacionado ao lugar do crime. Com relação ao tempo do crime, imagina o seguinte. Um sujeito, tá, com 17 anos, 11 meses e 25 dias de idade, ele vai e dá um tiro numa pessoa. O tiro atinge a vítima, mas a morte da vítima somente ocorre 10 dias depois do tiro ser dado. Então, a morte somente ocorreu 10 dias depois do tiro ser dado. Ou seja, quando a vítima faleceu, aquele que deu o tiro já tinha 18 anos, 0 meses, né? E 5 dias de idade. Conclusão, nesse momento 1 aqui, quando o sujeito deu o tiro, ele era inimputável, porque ele tinha menos de 18 anos. Entretanto, quando o sujeito morreu, no momento 2, ele já tinha completado 18 anos e era imputável. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte. Essa criatura que deu o tiro
e veio a matar a vítima, deverá responder penalmente pelo homicídio ou não? O que você acha? Em que momento o crime se consumou? Em que momento se considera que o crime foi praticado? No momento do tiro ou no momento da morte? A resposta está aqui, ó, no artigo 4º do nosso Código Penal. Aqui em cima. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pam! Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o momento da ação ou omissão aqui será o momento 1. Conclusão. Nesse caso, como a conduta, né, a ação ou omissão, a conduta, ocorreu no momento em que o sujeito era inimputável, ele não responderá por homicídio nesse artigo 4º aqui. Caramba, de Claire, a vida é assim. Tá? A vida é assim. Agora, tem outro exemplo. Vamos falar agora de lugar do crime. Imagina aqui na divisa entre o Brasil e a Argentina, um sujeito deu um tiro na Argentina e acerte a vítima que está no Brasil. A pergunta que eu te faço é a seguinte: em que lugar ocorreu esse crime? Na Argentina ou no Brasil? Porque a conduta, ela ocorreu na Argentina, mas o resultado ocorreu no Brasil. E aí? O artigo 6º do Código Penal nos diz assim, ó: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, para o lugar do crime, vale tanto o lugar da ação ou omissão, no exemplo que a gente deu, a Argentina, bem como o lugar do resultado, no caso, o Brasil. Ou seja, para o lugar do crime, a doutrina diz que a legislação penal brasileira adotou a teoria da ubiquidade, também chamada aqui de teoria mista, tá? Para o lugar do crime, foi adotada a teoria da ubiquidade ou mista. Ou seja, o crime ele é considerado no local, tanto no local da conduta, como no local do resultado. Tá? Aqui está momento, está errado. É no local da conduta e no local do resultado. Os dois estão valendo. Tá ok? Tranquilo? De Claire, e para o tempo do crime? Para o tempo do crime, a nossa legislação adotou a teoria da atividade. Para o tempo do crime se adotou a teoria da atividade, que é o momento da conduta, o momento em que há a ação ou omissão. E aí tem um mnemônico aí bem conhecido dos concurseiros, que diz que o concurseiro está sempre na luta. O concurseiro está sempre na luta. Ou seja, para o lugar do crime, adota-se a teoria da ubiquidade. E para o tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Galerinha, 30 e tantos minutos, vou dar um pit stop aqui, tá? E já volto no próximo bloco com um pouquinho mais de teoria. E no próximo bloco também a gente já vai emendar aí numa bateria grande de exercício, bateria grande de questões. Belezinha? Vamos nessa. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Esse foi só o primeiro bloco. Um abraço e até daqui a pouco.